Olá, queridos! Espero que vocês estejam bem. Shalom, shalom! Sejam bem-vindos a mais um tema do nosso programa Marcando Destino. Eu quero que, antes de tudo, você se inscreva aí no meu canal. Está aí uma taxa vermelha para que você esteja se inscrevendo. Também esteja ativando o sininho para que sempre que tiver algo novo no canal você seja notificado e possa estar assistindo. Então você vai ficar nivelado, não vai ficar de fora. Também quero pedir para que você compartilhe com outras pessoas aquilo que você assistiu, está assistindo, para que outras pessoas também sejam edificadas, ok? Então escreva no comentário aí, estou assistindo, vou assistir. Seus comentários também são muito relevantes para que o YouTube possa estar entregando a mais pessoas e mais pessoas possam viver a prática da palavra, a prática do evangelho, possam ser desatadas, possam ser ativadas. Muito bem, eu quero falar hoje sobre vencer o encantamento. Nós estamos aqui especialmente no mês de Daniel. Até o final do mês estamos em jejum e me veio essa palavra do Senhor para falar sobre o poder do encantamento e como vencer o encantamento. Você já chegou a se deparar com pessoas que você olha para elas assim e fala: como que essa pessoa ela continua fazendo isso? Como que essa pessoa continua ainda nesse relacionamento? E aí talvez você fale: só pode ter sido encantada, só pode ter sido um encantamento que veio sobre essa pessoa, já era para ter deixado esse namoro, já era para ter deixado este relacionamento, mas a pessoa está sob uma influência de encantamento. O encantamento é uma influência, por isso eu quero que você compartilhe para muitas pessoas, porque nós estamos debaixo de uma atmosfera de encantamento, encantamento sentimental, encantamento político, encantamento financeiro, profissional. Há muitas pessoas que estão encantadas com muitas coisas. Eu quero explicar para você, mas antes eu quero te dar um fundamento daquilo que está em Números, capítulo 23, verso 18 a 23. Vamos comigo. Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem, e ele abençoou, não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, no meio dele se ouvem aclamações do seu rei, aleluia. Deus os tirou do Egito, escreve um glória a Deus aí. As forças deles são como os do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento. Eu quero que você escreva isso: contra a minha vida não vale encantamento. Escreva isso: nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus. Agora vamos a Juízes, capítulo 16, verso 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom. Olha como que eu tenho falado muito sobre o poder do sacrifício. Eles ofereceram muito sacrifício a Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Olha isso, o poder do encantamento, o que pode fazer com uma pessoa, o que pode fazer com um casal, com uma família, com uma sociedade. Nós começamos a olhar algumas coisas de pessoas que estão se levantando nessa eleição contra aquilo que é o pró-vida, aquilo que é pró-família, pró-Deus, pró-igreja, pró-liberdade de expressão. Por quê? Porque ao meu entendimento, queridos, são pessoas que estão debaixo de um encantamento. E também está escrito, né, a palavra de Deus nos revela que este povo está cego do entendimento. Deus deste século, Deus de letra minúscula, cegou o entendimento das pessoas, porque a pior cegueira que pode existir não é a cegueira visual, mas é a cegueira do entendimento, porque já estão debaixo de encantamento, não conseguem entender mais nada, não conseguem discernir mais nada. Mas afinal, o que é encantamento, apóstolo? Então, eu vou falar para você. Significa ser tentado irresistivelmente,
seduzido, deslumbrado, extasiado com influência de espíritos malignos. Uma pessoa que está encantada, ela está fora de si. Uma pessoa que está encantada, ela está cega, ela está sem direção espiritual, ela foi realmente influenciada por espíritos malignos. E eu anotei algumas coisas importantes para o seu conhecimento, porque existem duas entidades que são muito conhecidas como espírito das águas, né? Que elas, quando elas são habilitadas, essas entidades que são os espíritos das águas, elas podem exercer um poder de influência, sabia, Davi? Que é ligado à prostituição e ao adultério, especialmente essa influência dessas entidades das águas. E lá no panteão, né, no panteão afro-brasileiro, existem duas entidades que simbolizam essa malignidade. E anote isso, elas são conhecidas como Oxum e Iemanjá. Essas entidades, elas recebem especialmente, querido, lá nas praias, né? Falando lá do Brasil, elas recebem lá na época de virada do ano, em um temporada também de fevereiro, elas recebem consagrações nessas praias, consagrações específicas. Lá em Canaã era Astarote, na Grécia, Afrodite, lá na Filistia era Dagon, como nós lemos no texto aqui agora, o deus metade homem, o deus metade peixe, né? Uma versão masculina de sereia, como Iara, que também é o espírito das águas. Então, o encantamento, ele é uma ação do inimigo que vai sempre tentar distrair um filho de Deus, distrair uma filha de Deus. Talvez você está sob encantamento, talvez você conhece alguém que está debaixo de encantamento, então ela não tem mais noção das coisas espirituais, ela faz escolhas erradas, decisões erradas, e ela continua se envolvendo com pessoas erradas, ela continua numa prática de encantamento e não consegue deixar o adultério, não consegue deixar a prostituição. Por quê? Porque estão sob influências destas entidades que eu falei aqui agora, que existia desde antepassados e existe também nos dias de hoje. Então, foi essa tentativa de Balaão, como nós lemos aqui, quando ele lançou o impedimento do povo de Deus e Israel, né? Também sobre os encantadores do Egito que tentavam imitar os sinais realizados por Moisés no momento em que o povo ia sair do Egito. Então, vencer os encantadores significa permanecer fiel ao chamado, significa permanecer lúcido ao propósito, significa ir até o fim na sua essência espiritual, no projeto original que Deus te deu. E hoje nós queremos denunciar essas distrações que têm roubado a sua vida, que têm abortado o propósito de Deus, que tem comprometido o seu destino profético. Então, quando nós discernimos o momento em que vivemos, nós somos roubados muitas vezes das nossas convicções e agimos numa direção muitas vezes errada. É isso que o inimigo quer. Diante de uma luta, de uma batalha, o inimigo quer roubar as nossas convicções, as convicções espirituais. Ele quer sabotar a nossa consciência espiritual, e por isso que muitas pessoas, elas tomam decisões erradas. Então, lá em Daniel 1:20, olha o que está escrito. Eu vou dar um pouco de fundamento aí para vocês. Daniel 1:20, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Então, Daniel, que era um homem de jejum, de oração, assiste um vídeo meu que tem aí falando sobre o poder do jejum. Então, Daniel e seus amigos, eles viviam debaixo de jejum, dessas orações, e mesmo vivendo no exílio, eles não se desviaram do propósito. Eles viveram o poder de Deus na vida deles. Eles não permitiram ser encantados, mesmo na Babilônia, mesmo diante de tentações, mesmo eles sendo jovens, mesmo tendo as suas abstinências, mesmo eles estando ali sendo oferecidos para eles as iguarias do rei, tantas coisas que vieram, eles não deixaram ser encantados, porque eles tinham uma vida de consagração, eles tinham uma vida de oração, uma vida de jejum. Quando eu falo uma vida, querido, é o tempo sempre ali em oração, sempre separando um tempo para jejum, um tempo para oração, um tempo para consagração. Então, entenda que nós precisamos hoje ser vigilantes com relação ao nosso discernimento espiritual. Muitas pessoas hoje não têm mais discernimento das coisas, discernimento do que está no coração das pessoas, discernimento das tentações que estão vindo, e elas entram
nessas tentações, entro nesses convites, o inimigo coloca um manjar, o inimigo coloca as iguarias e vai oferecendo para você, e você sem santidade, você sem vida com Deus, você cai nessas armadilhas que consequentemente, certamente darão dores. Talvez você hoje está debaixo de tantas dores. Apóstolo, estou vivendo sofrimento sentimental, eu não consigo largar isso, eu não consigo deixar aquilo, eu não consigo viver uma vida de abundância. Talvez você já foi encantado pela influência desses espíritos. E o que produz o encantamento? O encantamento, ele produz ilusão e deslumbramento. É isso que está em Juízes. E eu quero falar sobre um personagem que viveu debaixo de um encantamento muito forte, que comprometeu o seu destino, que foi envergonhado, que foi roubado, que perdeu literalmente as suas forças. Em Juízes 14, fala assim: desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus. Olha só, tinha que estar encantado. E ele continua dizendo aqui ainda: tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, filhas de Israel, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Sansão, ele inicia esse diálogo, e ele vai encontrar, estava debaixo de uma influência demoníaca, porque toda pessoa que está debaixo do encantamento, ela tem decisões erradas, ela faz escolhas erradas, porque falta o filtro do Espírito para discernir o que é certo e o que é errado. Por isso que as pessoas hoje estão tendo como certo aquilo que é errado. Meu Deus, meu Deus! Então entenda que Sansão agora vai aos teus pais pedir a bênção. Olha, eu quero que tomar ela por esposa, ela é minha mulher. E os pais dão um conselho para ele e diz: olha, não pode, será que você não pode encontrar alguém para que você não entre em julgo desigual? Como que você vai encontrar uma mulher que é filha dos filisteus, inimiga de Deus? Essa mulher, Sansão, ela não quer nada com Deus, ela não tem chamado, essa mulher não tem ministério, essa mulher não tem liga com você, Sansão. Ele diz: traga-me, eu me agrado dela, eu gostei dela, eu quero ela. Ele seguiu sua vontade, porque estava encantado. E quem está encantado está cego. Está cego. Então, o que aconteceu aqui foi exatamente uma obra de encantamento. Encantamento. Então veja que, diferente da vitória de Daniel e os seus amigos, que foi colocado como chefe dos encantadores, chefe acima dos encantadores e dos magos, diz a palavra que nós lemos. E qual foi o resultado? A sabedoria que vem do alto, que se opõe à sabedoria, aquilo que é terreno, aquilo que é animal, aquilo que é demoníaco. Então, vencer a distração é ter o foco naquilo que realmente é competente, é o que Deus quer, está ligado a valores espirituais. Quem não está debaixo do encantamento está submisso à vontade de Deus e não a dele. Quem está livre, fora do encantamento, ele está obediente àquilo que Deus tem, àquilo que Deus quer. Quem não está vivendo encantamento está ouvindo a voz das autoridades espirituais, está ouvindo direções espirituais. Quem está encantado, ele está perdido. Ele tem que abrir os ouvidos e seguir um caminho, seguir uma direção e encontrar uma submissão. Então entenda que o encantamento, como o ardil do inimigo, nela vem sutilmente, querido, para roubar a nossa convicção. Ela vem para produzir confusão. Então a pessoa que não vigia não está sóbrio. Anote isso, né? Aí nos comentários: quem não vigia não está sóbrio, e por isso ele é roubado. Então Satanás, como está escrito, né? Lá em Ezequiel fala: pelas pedras afogueadas tu andavas. Satanás, então, Lúcifer, ele se encantou com o brilho das pedras. Com o que é que você está se encantando? Com o brilho de quê? Com o brilho de um corpo bonito, com o brilho de um dinheiro que foi ilícito. Com o que você está se encantando? A segunda coisa que eu quero falar com você, além de trazer ilusão e deslumbramento, traz também contaminação. Quem está encantado está contaminado. Gostaria que você notasse isso nos comentários, por favor. Quem está encantado está contaminado. Em Daniel 1:8 diz assim: Daniel firmemente, olha a diferença de Daniel para Sansão, firmemente
resolveu não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel era uma pessoa resolvida, lúcida, ele tinha encontros com Deus, ele orava a Deus, ele jejuava a Deus, então ele tinha os filtros do Espírito que revelavam o que estava certo e o que estava errado. É o que você precisa colocar hoje. Então, ele mesmo chegando em um lugar novo, Daniel vindo exilado, não permitiu que os seus valores, seus princípios, Davi, sofressem nenhum tipo de deformação. Então, quando o encantamento ele vem, ele entorpece e ele enfraquece a convicção e abre espaço para concessões. Meu Deus, anote isso. Então nós aprendemos com Daniel aqui a nos portarmos com santidade e vivemos resultado de crescimento, vivemos resultado de colheita, vivemos resultado de frutificação. É isso que o Senhor quer. Porque o encantamento também, além do que eu já disse, em terceiro lugar, ele traz destruição. Destruição, isso está em Daniel, capítulo de número 2, verso 1, 2 e 5. Anote aí nos comentários. Então a ordem do rei era de grande ameaça, e o fim de todos que estavam como encantadores seria a morte. O fim de todos os encantadores seria a morte, porque a pessoa que está encantada está sob pressão de morte. O que o diabo quer fazer com quem ele encantou é matar espiritualmente, matar emocionalmente, matar mentalmente, matar financeiramente. Por quê? Porque o diabo ele quer usar as pessoas e depois entregá-las à morte. É isso que o inimigo quer fazer. O diabo quer usar você para que você entre em pecados com outras pessoas, para que você faça coisas erradas, decisões erradas, para que você age na tua carne, na tua vontade, nas tuas decisões, e depois o que ele vai fazer? Ele vai querer matar você. Então, quem está envolvido com o encantamento não tem outro fim. Ele vai viver desilusão, como foi Sansão. Foi iludido, encantado com Tímina, lá em Tímina. Ele foi encantado. E muitas vezes nós nos fugimos, de consequências com armas que nos precisamos fugir, dessas consequências, com as armas espirituais. E quais as armas você precisa hoje para você vencer o encantamento? Apóstolo, eu estou debaixo do encantamento, eu estou debaixo dessas influências, não consigo largar aquela pessoa, eu sei que não é para mim, eu sei que Deus não quer, mas eu não consigo largar, não consigo sair desse relacionamento. Apóstolo, não consigo largar essa prática de adultério na minha vida, já é um cotidiano, não consigo deixar a prostituição. Apóstolo, não consigo deixar a pornografia, eu estou encantado com isso, eu estou sendo iludido com isso me ilude, me rouba, me mata, e eu estou atraindo as consequências dos filisteus sobre a minha vida. Então você precisa hoje de coragem. Daniel 2 verso 10, você precisa de coragem. Então Daniel 2, responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Ou seja, caminhe diante de desafios de forma sobrenatural. Foi o que Daniel fez, caminhou de forma sobrenatural. O homem espiritual, queridos, ele é diferenciado pela sua coragem. Ele não tem medo de ameaça, não tem medo de perseguição, não tem medo de acusação, não tem medo de sentença, não tem medo do inimigo, não tem. Esse é o diferencial dele, coragem. Então, se apresente no campo de batalha como Daniel e tenha coragem para dizer não, coragem para você vencer, coragem para você prevalecer. Uma outra arma também para vencer o encantamento, além de você ter que ter coragem, porque Sansão não teve coragem de dizer não para a sua carne, de dizer não para aquela mulher, e por isso ele viveu o encantamento, viveu a desilusão, viveu a vergonha e viveu a morte. E segundo, a fidelidade. Daniel 3, verso 17, também outro fundamento. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Meu Deus, coragem e fidelidade. Nem adoraremos a imagem de outro que se levantasse. Daniel era um jovem, meu Deus, ele não tinha medo de nada, ele sabia quem ele era em Deus, ele tinha uma vida de consagração, ele sabia quem era o seu Deus. Olha só, meu Deus, se ele quiser, ele vai me livrar, diz a palavra. Senão, não adianta que nós não vamos servir aos teus deuses.
porque ele era fiel. Você tem que ser fiel, você vence o encantamento, você vence a ilusão, querido, você vence tendo coragem para dizer não a quem e a quem você precisa dizer não, e na sua fidelidade com Deus, aquele que é fiel contigo, permaneça fiel, vá até o fim, seja fiel. A arma da fidelidade, ela é eficaz nas mãos daquele que tem coragem. Quem tem coragem consegue ter fidelidade, e quem tem fidelidade deve ter coragem. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Na sua fidelidade você é protegido. As pessoas precisam saber que você é fiel a Deus. Essas pessoas que você se deitou com elas por meio de pecados sexuais, que você não consegue largar, que você está encantado, você vai vencer com fidelidade. A fidelidade é a lucidez do espírito. E por último, também você precisa de revelação. Revelação. Daniel capítulo de número 5, a partir do verso de número 15, revelação. Vários reinos se passaram. Daniel, querido, permaneceu. A revelação de Deus é a arma poderosa contra todo enigma que vem. A revelação. Você precisa de revelação, fruto de uma busca no secreto, de uma busca onde você congrega, em que você vai recebendo revelações, mais do que informações, revelações. Então, entenda que a sua reputação, ela cresceu e ele foi engrandecido, Daniel foi engrandecido. Por quê? Porque o seu discernimento, a sua revelação era um grande diferencial. Então você precisa hoje buscar essa revelação. Sansão, diferente de Daniel, perdeu a revelação, porque se inclinou para a sua vaidade. A vaidade é a vontade da carne. Ele disse, eu não quero. Seus pais, representando Deus ali fisicamente, disseram, ela não serve para você, Sansão. Ela é ilusão, ela vai te encantar, você está sob influência demoníaca. Sansão, não faça isso, não siga este caminho, você foi consagrado nazireu, você foi consagrado desde o ventre da mãe, Sansão. Você é um nazireu, você não deve se envolver com isso, isso vai te roubar, isso vai te destruir. E foi o que aconteceu com Sansão. Mas Daniel, ele viveu revelação e não ilusão. Ou você hoje escolhe ilusão, ou você escolhe hoje revelação. A ilusão é fruto da sua vontade humana, da sua carne, daquele que não quer seguir e obedecer e ouvir conselhos de pessoas maduras, espirituais que te amam. Mas a revelação é fruto de você ouvir a voz de Deus, você submeter autoridades espirituais, você ouvir conselhos e você buscar no secreto, porque Deus também quer falar muitas coisas. Deus fala usando autoridades espirituais, Deus fala usando pessoas espirituais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus fala usando pessoas cheias do Espírito Santo com revelações, mas Deus fala também no teu secreto. Deus fala com você, por isso esse tempo é muito importante. Hoje eu quero desafiar você a sair dessa ilusão que você está, desse relacionamento que você sabe que já não dá certo, que não está te colocando para cima, não está te santificando, esse relacionamento que só trouxe vergonha, danos, prejuízo, te tirou da presença, te levou para uma vida de pecado, esse relacionamento que você está. Eu sei que eu falo com pessoas que estão ouvindo aqui agora, que entrar em relacionamentos que tem que chutar aquele laço, que foi uma furada e você já tem a resposta, mas você está sob influência demoníaca e só vai vencer com coragem, com fidelidade, com revelação. E é isso, tenha coragem de largar, de deixar o que está te afastando de Deus. Tenha fidelidade a Deus, porque Ele é fiel a você, e se você continuar sendo fiel a Ele, Ele vai abrir caminhos e coisas novas para você, e revelação, de buscas da palavra, de buscas na tua intimidade com Deus no secreto, de busca nas tuas reuniões, os teus cultos ao Senhor, onde você vai sacrificar, porque Dagon, essa entidade que traz encantamento, que trazia encantamento, recebeu muitos sacrifícios, e agora Iemanjá também, Oxum também, recebe muitos sacrifícios para trazer encantamento sobre as pessoas.
E agora você precisa oferecer sacrifícios ao Senhor. Sacrifícios financeiros, sim, com tudo que você tem. Sacrifícios, sim, com os seus joelhos dobrados. Sacrifícios, sim, de tirar carne, de tirar o refrigerante, de tirar algum tipo de comida. Sacrifícios, sim, de ir para os teus cultos, de cultuar ao Senhor, de ir à igreja. Sacrifícios, sim, de você mortificar e sacrificar a tua carne para que você tenha revelação. Revelação é o grande segredo para esses dias, querido. Você precisa de revelação espiritual. Você que não estava e que entrou assistindo essa palavra agora, alguém te enviou talvez esse link para você assistir, e você está exatamente desse jeito. Apóstolo, eu não consigo sair dessa, eu não consigo largar, eu não consigo deixar esse relacionamento, eu sei que não edifica, eu sei que não é bom, eu sei que me esfriou, me afastou, me trouxe dúvidas, me trouxe questionamentos. Depois que eu me envolvi com essa pessoa, eu comecei a beber uma cerveja, eu comecei a beber vinhos com teor alcoólico, eu comecei a fazer tantas coisas, eu comecei a xingar, eu comecei a ficar violento, eu comecei a me envolver com pornografia. Eu preciso largar. Então você vai conseguir sair dessa situação, você vai largar aquilo que te afastou, você vai se afastar daquilo que te afastou da presença de Deus, você vai fazer como Daniel, você vai estar agora saindo desta palavra resolvido, determinado: não vou me contaminar, não vou dar ouvidos a essas fofocas, não vou dar ouvido a essas mentiras, não vou trazer confusão na minha mente. Eu não quero ser essa pessoa encantada para virar boneco do diabo, que manda para um lado, empurra para um homem, empurra para outra mulher, empurra para outro homem, empurra para outra mulher e lança no emprego e sai, outro emprego e sai. Eu não paro em lugar nenhum, eu não paro com ninguém, não tenho amizade, eu não tenho vida saudável. Você vai resolver estar decidido agora, em nome de Jesus. Você vai vencer todo este encantamento, querido, vai ser liberto. Você precisa de libertação para você vencer o encantamento, porque são influências demoníacas que estão te iludindo e encantando você, trazendo malignidades, trazendo roubo, trazendo dor, sofrimento, vergonha e morte em várias áreas da sua vida. Coragem, coragem, filho, coragem, filha, coragem, fidelidade, querido, fidelidade, querida, e revelação. Revelação, você sabe onde encontrar, então vai buscar. Sabe por que o Senhor, Ele só entrega a revelação para aqueles que buscam? Porque na busca está o teu sacrifício. Ele não vai entregar de mão beijada. Eu estou entregando algumas coisas para você aqui hoje, algumas direções, alguns conselhos e caminhos, mas é você que vai ter que ir lá buscar. Aquele que quer pescar grandes peixes precisa estar disposto a enfrentar os altos e grandes mares. Então esteja disposto a isso. Eu quero orar pela sua vida nesta hora. Pai, em nome de Jesus. Pai, o Senhor bem sabe como essa pessoa começou a assistir essa palavra, Senhor. Eu sei que o Senhor está onde ela está, porque não há limites nem fronteiras para o teu Espírito. Eu sei, meu Deus, que o Senhor está agora acompanhando esta pessoa. O Senhor conhece as suas lutas, suas necessidades, seus sonhos e projetos. Meu Pai, entra nesta casa, nesta causa. Entra, Pai, agora, Senhor, por meio dessa transmissão, e acessa, Senhor, essa pessoa, porque o Senhor trouxe revelações, o Senhor trouxe luz agora e revelou que ela está, Senhor, sob encantamento, sob ilusão, está sob engano, está sob influência demoníaca. Por isso, em nome de Jesus, querido, eu quero te enviar agora para ser liberto dessas estruturas demoníacas, para ser livre dessas entidades malignas. Eu te envio agora com coragem, como foi Daniel. Eu não vou me inclinar a outros deuses, não vou me inclinar às coisas deste mundo. Estou resolvido e decidido, não vou comer dessas iguarias. Eu vou largar, eu vou deixar o que eu tenho que deixar, largar quem eu tenho que largar. Eu vou seguir o meu caminho para alcançar meu destino profético e ser realmente feliz. Não aceito mais essa escravidão, eu não aceito mais esses cadeados, algemas nos meus pés, nas minhas mãos. Você vai ter fidelidade, querido, fidelidade, ser fiel ao Senhor, dizer e fazer uma aliança agora. Senhor, faça esta oração. Senhor, eu quero ser fiel, eu quero voltar a ser fiel, eu quero começar a ser fiel contigo, Senhor. Eu quero honrar o Senhor, eu quero estar contigo, eu quero buscar ao Senhor, eu quero ser fiel à tua palavra, fiel ao que o Senhor está me pedindo. Eu não quero ser rebelde, desobediente, como foi o cego Sansão. Não, Senhor, eu quero também revelação. É isso, revelação, querido. Eu libero sobre ti um portal aberto de revelações espirituais. Seja agora descortinado agora os teus olhos, seja arrancadas as cortinas, como foi com Saulo, arrancadas as
escamas, que ele estava sob encantamento, e sob encantamento ele perseguiu quem não deveria perseguir, ele estava debaixo de engano, estava matando os cristãos, mandando prender os cristãos, os filhos de Deus, estava sob encantamento. No encantamento você faz aquilo que não é para fazer, você é tomado por espíritos malignos, mas então o Senhor deu para ele um êxtase, ele teve revelações profundas com o Senhor, 3 dias, arrancou as escamas dos olhos, ele passou a ver aquilo que realmente deveria ver, porque estava vendo apenas com um olhar míope. Mas o Senhor hoje vai entregar revelação para você. Eu te abençoo. E agora, se você puder, entra no teu secreto, onde você estiver, seja no teu carro, seja nesse leito de hospital, seja na casa onde você está, no quarto, no ambiente de trabalho. Se você puder tomar um tempo, entra agora e vai, dobra os teus joelhos, entra com o Senhor agora, ore, peça perdão e recomece, porque o Senhor, Deus, é Deus de recomeços. Que Deus te abençoe poderosamente e até nosso próximo tema. Shalom, shalom, beijo, beijo.